boa tarde, sejam bem-vindos. Mais uma live aqui no Espiritualidade Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu estou aqui com o Ricardo Molina para a gente falar sobre somatização, psicossomática e sobre a questão de que seria a somatização, um comunicado da alma, uma comunicação da alma conosco. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem com você? E aí, tudo bom? Eu não sei, essa luz ficou boa? O que você achou? Tá, só que você está no canto, você precisa vir mais para o meio. Ah, sim. Aqui. Então nós vamos hoje começar a nossa live, né? O título da live é Somatização é a comunicação da alma? Tem muitos assuntos bacanas hoje para tratarmos. E me fala uma coisa, Ricardo. Vamos falar para o pessoal o que é somatização. Bom, somatização é quando a gente acaba juntando um monte de coisa na nossa cabeça, a gente tá preocupado, acontece alguma coisa que só reforça que aquilo que a gente acredita mesmo, que é o que a gente acha mesmo que aquilo tem a ver, a gente cria causalidades, e aí a gente acaba somatizando isso no corpo da gente, na nossa realidade física. Pelo menos isso é o que a gente tem estudado pela psicossomática. Mas não tem como a gente pegar e criar um livrinho de regras, né? Isso daqui vai ser aquilo, isso daqui vai ser aquilo, entende? Você acha que a somatização está ligada diretamente à questão do intelecto, da mente e do emocional? Os dois juntos, Sim, separado? é. O que acontece é assim, né? Existe uma união de fatores, Denise, que a gente sabe que influencia todo o contexto, né? Onde a pessoa vive, o que ela passou, as experiências, os traumas. Então, sempre vai variar muito as condições e, lógico, os resultados, os reflexos disso na vida da pessoa. Mas, com certeza, nós somos frutos do meio também, né? A influência, principalmente acho que a influência familiar, né? Quando você é criança, você é criado, o modo como você é criado e tratado por seus pais influencia muito o resto da vida da pessoa e a forma como ele vai agir, pensar e ter as suas emoções, né, Ricardo? É, inclusive, eu trabalhava num consultório, né, de psicologia aqui em Santo André, o Filos Psique. Você lembra, né? Você chegou aí lá. Sim, E aí lá tinha vários pacientes e quando a gente via tinha crianças que não conseguiam fazer cocô, não conseguiam fazer ou faziam xixi. E aí a gente percebia que isso tinha alguma relação emocional ali, sabe? Tudo na família, quando a criança, né, acontece alguma coisa e a criança não consegue assimilar aquilo, meu, vai reverberar depois emocionalmente, uma tensão, um estresse. Um animal também funciona assim, uma planta. Eu não sei qual é a dificuldade das pessoas entenderem, né, que tudo que existe tem meio que uma naturalidade, uma energia que comanda, né, que puxa tudo. E com certeza, é, esse fio que puxa tem a prosperidade, tem a saúde plena, tem a vida próspera. E quando a gente fala em psicossomática, é para a gente conseguir chegar a esse lugar. Entender como que esse corpo, como que ele fala com a gente, inclusive, como que o corpo fala com a gente, Denise? o corpo fala com a gente através dos sintomas, né? Do Através sintoma, a da dor, dor, né? Uhum. através E do estresse, através das emoções também, né? Porque se você passa por uma situação de profundo abalo emocional, o corpo vai mostrar para você que tem coisa errada aí, né? Ele vai sentir dor, ele vai sentir palpitação, ele vai te dar
você pode desmaiar. Então, existem várias situações que o corpo vai mostrar para você que tem alguma coisa errada ali, né? Isso o corpo, a gente não chegou nem na questão da alma em si, né? Ah, a alma é uma parte bem sutil que muitas vezes a gente não percebe e acha que nem existe. A gente tem composições corporais, né? A gente sabe que tem um corpo causal, mental, etérico, físico. São vários corpos que acabam tendo uma relação com uma coisa que muita gente sabe que é importante, mas nem acredita que isso pode ser tão relevante assim, que são os hormônios. Quando a gente Sim. não tem uma relação boa, seja ela com alimentação, seja ela com atividade física, uma desintoxicação que seja mental, ou uma boa alimentação mental também, entende? Então a gente começa a ver que existe aí muitas coisas que a gente não dá moral, sabe, Denise? E é por Uhum. isso que a psicossomática é um assunto tão relevante. Porque quando a gente começa a entender os fatores que levam às doenças, né? Pelo menos entender a forma de agir de cada sintoma, onde que ele aparece, por que costuma aparecer, como, por exemplo, uma alopécia, que é aquelas alergias de pele, ou uma baixa imunidade, uma mão fria, sabe? Tudo isso são sintomas de que há alguma coisa biológica ali, pelo menos, não está certa, e quiçá na alma da pessoa também não esteja algo certo, entende? Como a gente estava falando que tudo tem uma correlação, deve ter alguma relação sim com a alma da pessoa. Sim. Você quer colocar a imagem dos hormônios agora? Olha, é legal, eu queria colocar a imagem do iceberg. Deixa eu achar aqui. É porque assim, a teoria do iceberg é muito interessante porque a gente sabe que 97% das nossas emoções, elas estão debaixo do iceberg, né? Isso, legal. Essa aí, né? Dá para dar um zoom ou não? Ele fica desse tamanho? Não. Epa, Não. peraí. Esse aí é quem? Esse aí, Mestre Surya, eu vou fazer palestra dele, entrou Legal, a imagem legal. dele. Deixa eu pôr de novo. Salve, mestre Súria. Terça-feira tem live do Mestre Surya no YouTube. Boa. Deixa eu pôr aqui. Então, a Aqui. gente sabe que boa parte das emoções a gente está guardando lá debaixo do iceberg. E só 10% delas a gente expõe, a gente mostra, manifesta. E as doenças são da Sim, mesma forma. Isso, ó, sim. 95% subconsciente, ó, tá vendo? 5% consciente. E como que a gente vai conseguir entender como essas emoções, esses sintomas funcionam? Através da terapia, através do autoconhecimento, através das técnicas de meditação, de interiorização. Tem muitas ferramentas, cada um vai por um caminho diferente, né? Sim, a regressão, a hipnose, acho que para Sim, cada caso, para cada personalidade, uma, uma terapia funciona de uma forma diferente, né? com certeza, né? As pessoas são muito diferentes, né, Denise? Não tem como falar que tem uma receitinha. Por isso que eu sou. Não. É bom, mas vamos lá, vamos continuar. Depois a gente fala disso. É isso, vamos ver o que mais que a gente pode falar sobre a psicossomática. Então, qual que é a diferença entre somática, né? É Peraí que falhou, importante repete, por favor. qual Tá, a diferença entre as- somatização e psicossomática? legal. Essa é uma pergunta muito importante, assim, porque uma coisa é você estar no nível da biologia, né, da composição da pessoa, de como ela funciona biologicamente. E outra coisa é você estar unindo a mente da pessoa, a vontade, a libido, o entusiasmo, as crenças da pessoa. Quando envolve as crenças, quando envolve toda uma questão mais filosófica, a gente fala que é psicossomática. E quando envolve uma doença que acontece simplesmente porque aquela pessoa não está dando atenção e tal, aí é uma somatização, entende? Porque ela não É, teve cuidado com o joelho, por exemplo.
Por que que ela não teve cuidado com o joelho? Deve ter um motivo principal lá no fundo, sabe? Que está debaixo lá do iceberg. O que que aconteceu, sabe? Por que que ela não se preocupou? Por que que ela não teve amor próprio? Por que que ela não deu a devida atenção para onde estava a dor, por exemplo, entende? Então, a somatização é basicamente essa diferença. E assim, eu acho que também é importante falar que você pode dividir isso em duas linhas, né? O caso em que você tem uma descarga emocional ou uma descarga mental, um estresse, e você gera um sintoma físico, mas não necessariamente uma doença, né? Como eu citei no caso da pessoa ter a palpitação, pode ter uma diarreia, pode até desmaiar, e você chegar ao ponto de desenvolver uma doença, que é quando você somatiza de tal forma tanto tempo que aquilo criou já uma doença no seu corpo físico. São É, duas questões diferentes que é importante ser tratada, né? com certeza. Analisada corretamente, né? Então, assim, você acha que seria a somatização uma forma de nossa alma dizer que estamos agindo errado? Essa questão do errado, do certo, do perfeito, do imperfeito, sabe? É muito difícil a gente dizer assim, sentar na pele da pessoa. A gente não sabe o que que a pessoa passou para estar escolhendo, para estar sendo vítima de uma doença por escolha própria, na maioria das vezes, ou sabe, o que está acontecendo na vida daquela pessoa. É muito fácil a gente apontar, falar que essa pessoa é uma vítima, falar que ela está sendo negligente, mas quando a gente é uma pessoa que se importa com o todo, com a comunidade, a gente nunca descarta a possibilidade de poder ajudar, né? Então, acho que a dor, por mais que ela seja uma coisa aguda, ou o seu terapeuta vindo e te apontando, falando assim, olha, você está fazendo isso, aquilo, isso dói também, sabe? Alguém, pode ser qualquer coisa, a vida, uma hora, vai te dizer que você está fazendo alguma coisa errada de algum jeito, sabe? As pessoas à sua volta, as consequências das suas ações, não tem como fugir. Então, se a nossa alma falando, não sei, às vezes isso é um plano maior, né, de Deus que coloca a gente dentro do nosso caminho e é inevitável. Pode ser que sim, pode ser que seja a nossa alma querendo nos dizer alguma coisa de forma sutil, a gente não entende, aí vai para o nosso corpo, o corpo falou, tá precisando dar uma atenção muito boa porque tá doendo. É que nem pessoas que têm problema de enxaqueca. A gente sabe que enxaqueca é uma coisa que muitas vezes pode ser um monte de coisa, né, Denise? Dores de cabeça são variadas, As as causas. formas de dores, tem dores na frente, tem dores do lado, tem dores atrás. Então, determinadas dores e determinadas formas de doer, pode ser uma dor aguda, uma dor latente, uma dor pulsante, né? Então, isso pode variar muito para a gente decidir o que que é aquilo. Por isso que é importante fazer uma anamnese holística, integrativa, ver como essa pessoa principalmente está se alimentando, porque daí que vem todas as doenças, do que a gente coloca para dentro, da qualidade do nosso alimento, entende? É muito foda. Com certeza. E você acha que a causa da somatização é sempre inconsciente? Hum. Então, Denise, isso daí é tão complicado falar, porque como a gente sabe que tudo é muito inconsciente, a maioria das nossas emoções são inconscientes, as nossas reações são inconscientes, porque a gente faz meio que no mecânico, meio que no animal mesmo, sabe? Pela sensação, pela memória, né? Normalmente a gente tem uma memória boa de alguma coisa, a gente vai e quer mais daquilo. Se a gente teve uma memória ruim de alguma outra coisa, a gente tenta repelir. E uma coisa importante, Denise, eu não sei se tem alguma outra pergunta depois dessa? Não, 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 porque tem a questão. não, não, é essa só. Depois a É, gente vai falar livremente.
Não, então, porque além dessa questão do inconsciente, a pessoa pode estar tentando criar uma situação em que ela se acomode de alguma forma, porque mesmo uma vítima, ela também tem seus ganhos sendo uma vítima, sabe? Também é benéfico para alguém. Então, nem sempre é inconsciente, às vezes é mais voluntário, às vezes a pessoa está ali porque ela está sabendo daquilo, ou então o cérebro dela mesmo diz para ela que ela tem que evitar aquilo, sabe? Então ela não lida, ela não se expõe àquilo, ou então tenta compensar comendo muito, fazendo muito sexo, exagerando de alguma forma. Ou até mesmo se privando de alguma sensação, falando, não, e aí pega o chicotinho, vai lá, começa a se autoflagelar, não mereço, sabe? Tem muitas polarizações que a psicossomática pode se manifestar e a gente só pode fazer o quê? Rezar por essa pessoa, orar por essa pessoa. Porque, além de tudo, ela tem que querer sair dessa situação, né, Denise? Além de tudo. Sim, tem o livre-arbítrio, né? A gente sabe É, a gente que não o pode. livre, o livre-arbítrio tem que ser respeitado em qualquer situação, né? A não ser que seja uma criança menor de 12 anos, até a questão do menor, acima de 12 anos, ele tem o livre-arbítrio, né? A gente usa, é respeitado isso em questão até de terapia e também no direito, né? Porque poucos, alguns não sabem, mas eu sou advogada, eu trabalhei muitos anos na vara da infância e de família, e o judiciário, ele respeita a opinião, inclusive, do menor de idade com 12 anos, acima de 12 anos. Se ele quer ficar com o pai, se ele quer ficar com o outro, se ele quer ficar no abrigo, se ele quer ficar com o avô, com a avó. Então, o livre-arbítrio, infelizmente, a gente não pode ir muito contra, né, Ricardo? Essa Não. questão tem que ser sempre observada. E É, assim, eu acho que é importante também a gente ressaltar que muitas vezes, ah, por questões emocionais ainda da infância, as pessoas usam de uma forma mirabolante, né, da alma dela, a somatização de doenças para chamar atenção, para chamar atenção dos pais, para chamar atenção, ou seja, do companheiro, de alguém familiar em alguma situação, né? Para sim. conseguir atenção, carinho, e na cabeça dela, né, inconscientemente, ela acha que de outra forma ela não conseguiria, né? Isso é muito interessante. E É. acontece Ah, direto, né? muito, porque uma das maiores paralisadores, né, da gente é o medo. O medo é um dos maiores causadores de problemas, de causadores de traumas, o bicho-papão, sabe? As pessoas pensam que as coisas são tão feias e pintam uma sociedade tão má, que faz a gente acreditar que tudo isso não vale a pena, sabe? Aí a gente começa a entrar num ostracismo, começa a se fechar, ser reativo, agredir as pessoas sem nenhum motivo. Meu, isso é uma doença, saca? A gente só tem como ver isso como uma sociopatia, como uma falta de habilidades sociais, sabe? Como uma falta de autodomínio, como é que fala? Inteligência emocional, sabe? A pessoa não se ensina isso na escola, sabe? As pessoas, elas passam por bullying gratuitos na escola, às vezes os professores até mesmo dão aval para isso acontecer, porque eles não querem se envolver, né? E essa questão da pandemia, Denise, né? O que que tem feito muitos professores também passarem por situações difíceis de excesso de trabalho, porque ficou muito mais fácil, de certa forma, né? Você atender lá 120 pessoas numa sala de aula todos os dias, quantas vezes por dia, sabe? Cada hora, 120 pessoas ouvindo você falando e depois tendo que corrigir as atividades digitalmente mesmo, isso dá um trabalho, dá um cansaço mental, causa estresse. Ficar na frente de um dispositivo com uma tela iluminando a sua cara, isso pode causar muitos problemas para a visão da pessoa também. Então, tem muitos fatores que vão acarretando na nossa realidade que a gente nem percebe. E a gente está aí todo dia, sabe? Quanta radiação não deve ter num equipamento eletrônico que fica desse na nossa mão, entende?
Eu falo que toda lados, né? Toda balança tem dois pratos. Tem a questão ruim, mas na pandemia também tem a questão que foi algo inusitado, né? Eu já ouvi algumas vezes a brincadeira de que tem, tem adultos que descobriram que tem criança morando em suas casas. Por quê? Porque foram obrigados a ficar em casa e perceberam que tinham filhos, se esqueceram que tinham filhos, porque sai cedo para trabalhar, volta tarde, os filhos já estão dormindo. Então, eu tenho certeza que para muitas crianças, a experiência da pandemia com os pais perto o tempo todo foi muito enriquecedora, porque não tem nada mais triste para uma criança do que não ter os seus pais por perto, do que não ter esse contato com o pai e com a mãe, do que não brincar com os pais. Isso faz muita falta para os filhos, né? Infelizmente, por questões práticas da vida, muitos filhos acabam indo cedo para a escolinha e fica o dia inteiro na escola, o pai só pega, já bota lá para dentro de casa, vai tomar banho, fazer lição e vai dormir. Então, assim, tem o lado ruim da pandemia, claro, mas tem esse lado bom que para uma geração futura vai fazer muita diferença, Ricardo. Você pode ter Ah, certeza disso. a forma de ver, de pensar, de sentir está totalmente alterada com a tecnologia, né, Denise? Hoje em dia, se você for ver, o celular é visto como uma máquina do tempo e, por consequência, uma arma também, que pode fazer vidas prosperarem, como você, sei lá na Indonésia, fazer uma campanha para ajudar as pessoas que estão participando, que estão passando por necessidade, porque é uma cidade turística. Tem um amigo na internet que faz isso, o Almir. Eu vivo isso, o canal dele, muito bom. Você conhece, não conhece, Denise? Não, Não. Bom, o não. cara tá há 40, 30 dias sem comer, Denise. Tá fazendo jejum, meu, é muito louco, só com água. Então, a internet possibilita muita coisa nesse sentido de comunicação, de acessibilidade. Óbvio que a gente tem dois lados, como você estava falando também disso, né? Sim, eu acho que a gente não pode ser muito radical com nada e ter sempre um equilíbrio e olhar a situação dos dois lados, né? É. Poder analisar a situação, porque nem tudo é ruim e nem tudo é bom, 100%. Tudo A tem um gente fica. aprendizado e Ah, tudo tem um crescimento. tem aquela imagem do que eu coloquei, que é essa do corpinho, desse aqui, ó. Deixa eu achar, ver se eu baixei. Peraí. Ah, não, não, desculpa, essa aqui, ó. Não, Da essa não menininha. baixou. Essa imagem, ela mostra que normalmente o nosso cérebro, ele costuma rotular as coisas que a gente passa, né? Categorizar, separar, rotular, quantificar, qualificar. O nosso cérebro é ótimo nisso, encontrar problemas, encontrar diferenças, e isso pode ser uma coisa que limita a gente e aprisiona, como essa imagem está mostrando, né? As pessoas costumam falar assim: nossa, mas você é teimosa, você é imprevisível, você tem TDAH, você é ansioso, sabe? E isso vai impregnando a sua energia com isso, você vai acreditando que é assim, sabe? Isso também é uma das vítimas, um dos causadores do estresse, né? E das pessoas que não conseguem lidar com a rejeição, com a situação de desconforto, que não é ensinado, né? Quando a gente é pequeno, a gente pode tirar, Denise, pode tirar, já tá bem. Quando a gente é pequeno, a gente costuma ser agradado pelos nossos pais, pela nossa família. A gente chora lá no berço. Nossos pais não querem ouvir o choro, eles vão lá e dão pra gente o que a gente quer pra gente ficar quietinho. E isso vai meio que criando um monstro, né? Porque a partir do momento que você não dá o que esse monstro quer, ele começa a berrar, ele começa a gritar e fazer um caos acontecer na vida à volta dele. Então, quando a gente cresce, a gente fica 3.000 vezes mais birrento e mais individualista, mais egoísta, né? E para a gente sair desse ego,
é preciso ter um pouquinho de compaixão, tanto com o processo do outro, porque a empatia, obviamente, está dentro do processo de cura, né? Você ver o outro como parte de você, parte de tem também as suas dificuldades e tem também as suas semelhanças e diferenças e assim por diante. E aí você consegue aceitar aquilo, aceitar a sua sombra, como a gente fala também, né? Aceitar né? seus defeitos, porque o outro, né? A gente costuma projetar a nossa sombra no outro, né? Então Sim, aceitar isso pode ajudar bastante. sim, com certeza. E essa questão da criança, né, que chora no berço, ela aprende desde cedo a manipular, né? Ela aprende, olha só, o negócio é tão sério que um bebê recém-nascido, ele aprende de forma inconsciente que ele pode manipular emocionalmente os pais. E lá no ponto fraco deles, que é fazer com que eles fiquem com pena dele e vá lá dar o que ele quer. É muito desenho animado, né, Denise? É como se fosse desenho do Papaléguas e ele, aquele, o, sabe, que tudo dá de errado, mas mesmo assim ele tá lá fazendo tudo para que aconteça e tende pegar e tenta pegar o Papaléguas e o Coiote não consegue. Parece a gente na corrida da vida, né? A gente acha que a gente tem que passar por uma situação de desconforto para a gente ser recompensado, para valer a pena, e a gente fica nessa corrida de dor incessante, de desconforto incessante, e às vezes até a solução está ali do lado, mas a gente só não vê, a gente só não está aberta para ela. E uma das grandes também formas de cura, Denise, é a gente sempre se esvaziar. Às vezes é tão cheio, às vezes é tão cheio de si, às vezes a gente tem tanta convicção, tanta crença, tanta, sabe, tanta coisa que a gente carrega na bagagem, que a gente pega que nem é nossa também, que quando a gente se esvazia, permite as novas perspectivas, permite a gente ver o outro também, entrar na situação de empatia, né? Sim, Então, tem muitas formas da gente conseguir encontrar a tranquilidade, a paz, a evolução que é inevitável de forma mais serena, mais tranquila. Só falta a gente acreditar nisso, né, de verdade, e nos impulsionar para essa direção. sim, é o tal do caminho do meio, né, de Caminho Buda, do meio. Siddhartha, que ele ensinou. Você ter um ponto de equilíbrio, né, na sua vida. Nem tanto lá, nem tanto cá. E você assim você consegue ter um caminhar mais sereno, mais tranquilo e começa a sentir o outro, né, as necessidades do outro. Às vezes o outro quer só quer ser ouvido, né? Não quer nada demais, quer ter atenção. E é uma coisa tão simples, né, que a maioria hoje em dia esqueceu que existe. É, mas uma hora a gente vai deixar, os valores vão mudar. Não sei se você está percebendo, mas hoje em dia o dinheiro ele está perdendo o foco, né? Hoje em dia a gente tem muito mais tempo do que antes, né? Porque está muito mais acessível as coisas. Então, o que que a gente faz com esse tempo todo? A gente às vezes joga ele fora, joga ele no ralo, né? Então, quando a gente entende que a tecnologia ela está aí para nos ajudar e a gente tem que aproveitar esse tempo, a gente fica mais objetivo, a gente fica mais paciente também com o nosso processo, com o processo do outro. E eu acho que é essa a real fim de toda a psicossomática, sabe? É você saber que todo mundo está no seu processo. Saber que você também está nesse processo de entender o porquê que você está preocupado com tal coisa e porque você não tem aquilo, porque o outro tem, ou porque fizeram isso com você, ou você fez aquilo com o outro, sabe? São pequenos passatempos aí que estão para uma cortina de fumaça, que nem na política, né? Que o pessoal fica jogando um monte de distração, é a nossa mente distraindo a gente do nosso real objetivo. E quando a gente está alinhado com essas coisas, a gente consegue perceber o que, que é de fato importante para a gente, prioridade, o que, que tem a ver com o nosso coração, que é um grande sensor, né, de emoções, para a gente saber o que, que a gente vai fazer ou não. Então, é muita ferramenta, né, Denise? Só não vê quem não quer. Verdade, com toda certeza, né?
E tem as outras imagens lá que a gente vai pôr. Sim, deixa eu ver qual que é legal a gente colocar agora. Mas a gente pode colocar alguma pergunta. Será que o pessoal não faz alguma pergunta? Ah, coloca essa daqui, ó. Por que que eu pedi para colocar essa? Porque essa imagem, ela representa como que o nosso corpo, a circulação do nosso corpo de energia, de sangue, de fluidos, Essa de é muito prana. interessante. Sim, sim. E quando a gente está envolvido por algum sentimento, alguma emoção, a gente influencia também a nossa respiração, nossa circulação, nossa frequência mental e tudo, né? O nosso coração manda tudo e nosso corpo obedece. Aham. Então, essa daí é uma forma de ver como que o nosso corpo reage também magneticamente, energeticamente. Então, por exemplo, a depressão, que acho que é o mais contrastoso Não, de todos daí, vamos né? na felicidade primeiro, Vamos que na essa aqui do felicidade, meio, tá? Sim, tá vendo? Ela tá sim, totalmente cheia de energia aqui, ó, sim, né? Em compensação, a depressão tá sem exato. nada, Sim, tá? os braços, as extremidades estão geladas, né? Tá com frio ali, a parte central tá preta. Isso mostra como que tá o centro de vitalidade da pessoa, né? De energia, de ligação com Nenhuma. Deus. Nenhuma. Então ela tá quase se decompondo aí, tá quase morta. É, Agora, sim. Agora, lá na felicidade, a gente vê que na cabeça da pessoa tem um monte de energia, sabe? Ela tá No criando, ela tá centro, no peito. pensando, ela tá acreditando com bastante fé, porque também tem no coração dela bastante energia, que isso é capaz de passar até para as extremidades, né? Que ficam até mais vermelhos até. Olha que É, a legal. mãozinha tá amarelinha. Aí depois tem a raiva aqui, né? Que ela tá A raiva. metade morta e Sim, metade focada. O medo, sim, esse aqui, o desgosto, aí a tristeza. Veja que a tristeza ela já está a um passo da questão da depressão, né? com A energia já certeza. está se esvaindo aqui. Sim. A surpresa. Agora, e a neutralidade, Denise? O que que você pode dizer sobre essa questão aí da. Porque assim, tá tudo preto, né? É, a neutralidade aqui nesse gráfico, ele poderia dizer que é aquela questão de uma pessoa apática, né? Porque ela não está com uma energia alta, né? Ela não está na depressão, né? Que não está no gráfico, está abaixo de, não está negativo, mas também ela está apática. É, Ela não está com uma vitalidade, né? sim, Aí temos ansiedade. É interessante aqui essa aqui do amor, né? Que o amor, ele já é como a tristeza está a um passo da depressão, o amor já está a um passo da felicidade. com Olha que certeza. interessante essa relação aqui, né? Sim, Desses dois. muito Aí legal. o desprezo, o orgulho, a vergonha e a inveja. Uhum. É, que a gente sabe que todos esses pecados aí, essas coisas que estão, a gente chama de pecados capitais, elas são pecados da mente, né? Pecados da racionalidade. Tem quando as pessoas elas ficam muito racionais, muito obstinadas, sabe, por alguma coisa, o excesso de pensar também causa uma obesidade mental, sabe, que isso vai causar problema, vai descompensar alguma coisa. A pessoa vai querer, de alguma forma, entrar em estado de stand-by em algum momento, de tanto que ela É, exagerou, sabe? eu diria para você que essas situações aqui, ó, raiva, medo, desgosto, tristeza, ansiedade, desprezo, orgulho, essas questões aqui, elas estão intimamente ligadas com o, muita atividade do eu inferior, do nosso ego, da nossa personalidade, e pouca atividade consciente do nosso eu superior. Por quê? Vamos pegar o caso da inveja, né? O que é a inveja? A inveja é você olhar o que o outro tem, o que o outro faz, o que o outro é, e você se projetar no outro,
querendo ter o que ele tem para você, você não quer que ele tenha, mas porque você, no fundo, você se acha incapaz de ter ou de ser. Coisa que se você tivesse com o seu eu superior consciente, você tivesse com essa energia de amor aqui desenvolvida, você saberia que ele tem, mas você pode ter também. Ele é bom, você também é. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem para ensinar, todo mundo tem para aprender. E aí sim vai, né? O orgulho, o desprezo, a pessoa que se acha melhor que o outro, e falar, você é um coitado, um reles, né? Aquela pessoa que pensa assim, às vezes não fala, mas só com o olhar você percebe. É a mesma coisa. Ela está com pouca atividade do eu superior, né? Pouca energia superior, com pouca luz e muita atividade do eu inferior, do ego, né? Da personalidade. Por isso é que, assim, para a gente trabalhar a pessoa, né, no autotrabalho, né, ela tem que focar nessa questão de desenvolver a consciência superior, senão ela nunca vai para lugar nenhum. Com certeza. É um norte, né? Isso daí é só um gráfico para a gente se nortear, né? Hum, A pessoa vai sentir, com certeza, por exemplo, agora, ó, eu tô quentinho, né? Essa é minha forma de medir, né? Quando as minhas mãos estão quentinhas, como eu faço reiki, né? A gente sabe que a temperatura, se tá suando, se não tá suando, se tá, sabe? São coisas sensoriais, assim, que a gente vai percebendo como que tá a passagem de energia pelo corpo. Então, quando eu percebo que eu tô quentinho, que tá tudo bem, eu falo, nossa, tudo bem, a vibração tá legal. Mas se eu falo, nossa, eu tô com frio, tô com medo, tô trêmulo, isso também é um sinal para eu prestar atenção no que está acontecendo, sabe? Para eu ver por que eu estou passando por aquilo, quais são os pensamentos que estão norteando aquele momento, que estão rondando a minha cabeça naquele momento, para eu ver qual seria o fundo de medo. Isso é importante dizer também, Denise, que Sim, todo o sensor corporal, essa autoconsciência, é uma forma da gente se entender também dentro das situações. Na vida a gente vai passar por situações desconfortáveis, a gente tem que saber lidar com elas, né, Denise? Não ficar exatamente. chorando, esperneando, falando, agredindo os outros. Então, esse conteúdo é para isso mesmo, para a gente conseguir, inclusive, tem lá o nosso grupo, né, para caso as pessoas queiram mais informações sobre esse tipo de coisa, né, o Espiritualidade Sete Raios e Fraternidade Branca e o Alquimistas Conscientes também, que vai estar tudo no link aí para vocês. É a questão de ter o jogo de cintura, né? De você, eu falo sempre, você não tem problema cair, tropeçar e cair. O problema é você cair e ficar chorando e entender por que você caiu. Você tropeçou e caiu, imediatamente levanta e sai andando. Eu falo sempre isso. Né? Isso Sim, vale para mim também, vale para todo mundo. Né? Não perder tempo remoendo as coisas. O que passou, passou, bola para frente. Né? sim. É, isso é fato e acho que tem que ser regra na vida de todo mundo. Né? Sim. Tem alguma pergunta? Como é que está sendo aí, pessoal? Não, não tem Não? pergunta, não. Tem a outra imagem também que a gente deveria pôr. Vamos pôr essa aqui. Das glândulas. Ah, sim. Então, como a gente pode ser visto como uma máquina, né? O nosso corpo também tem alguns dispositivos, alguns sensores, algumas válvulas, né? Alguns pistões, que vão fazer movimentar essa máquina, esse instrumento de cura que é a gente, esse instrumento de transmutação, de materialização, e várias coisas que a gente é capaz de fazer, né? De canalização. Então, se a gente não tiver com esses aparatos equilibrados, lubrificados, calibrados, fica difícil o corpo conseguir tirar da alma, né, do etérico, do sensível, do sutil,
esses fluidos. Ele pode até produzir no nível etérico o que é necessário para corresponder àquela atividade biológica, mas uma hora vai ficar descompensado. Então é preciso que a gente consiga equilibrar, e óbvio, os hormônios, eles vão esvaecendo, eles vão diminuindo a nossa vitalidade conforme o tempo, ela vai sim acontecendo de diminuir a potencialidade energética do ser humano, tanto quanto quando a gente tira uma fruta do pé. A potencialidade energética daquela fruta também vai se esvaindo conforme o tempo, vai. É. né? Então, a gente nos vendo como uma pilha de energia que pode ser recarregada, pode carregar, pode transferir energia como se fosse um power bank, né? Como a gente usa hoje em dia para carregar fora da tomada os nossos celulares, os nossos equipamentos. A gente também tem a capacidade de ser essa pessoa, esse instrumento. Então, para que a gente consiga fazer isso tudo de forma bem legal, que tenha uma homeostase, né, que tenha uma fluência legal, um flow, as glândulas precisam estar com seus fluidos calibradinhos, abastecidos. E da onde que a gente vai tirar essas vitaminas, essas proteínas? Dos alimentos. Como não, né, Denise? Sim. Então, os alimentos que a gente consome, principalmente na sua especificidade energética, que é se ele não foi exposto a nenhuma radiação, se ele não está contaminado com alguma coisa mental também, né, de alguma energia telúrica, se não é alguma oferenda para alguma coisa, sabe? Se não é destinado a alguma coisa aquele alimento, e mesmo se for, acho que a gente tem autonomia para poder limpar o alimento que a gente digere, se for uma extrema necessidade, porque isso tudo é uma questão também mental, né, Denise? Aqui a gente Sim. tem o cérebro como uma das glândulas, né? O hipotálamo, tá falando aí, né? Ó, Sim. esse nome é É. difícil, né? Hipopótamo. É difícil. O hipotálamo, ele tá aí ajudando a gente a fazer a ligação entre a nossa cabeça e o corpo todo, sabe? É a ligação da base da coluna com os nossos sensores, a reflexologia, né? Como que funcionam os nervos, para que a gente consiga falar para o cérebro como também mandar dentro dessa estrutura do corpo. Então é meio que um agente de segurança ali para ditar as regras também que vai ser filtrado ali para o cérebro e para o corpo. Então, quando a gente dá as condições certinhas de comunicação elétrica, porque tem também isso, né? Você sabia que tomar suco de limão, e isso pode ajudar o potencial energético do corpo? Sim, sabia. Porque o limão, ele tem uma energia que limpa a energia do corpo. E aí ele Sim. dá vitalidade também fazendo essa limpeza, porque tem vitamina C e tal. E isso faz a gente ter mais viçosidade, mais frugalidade. O E a gente, vinagre também. o vinagre também, ele dá mais, ele traz o oxigênio, ele traz os fluidos para as extremidades, ele desintoxica, é muito bom o limão, né? Então, o rim tá aí para ser limpado, viu, gente? Tem que limpar o rim para ajudar ele a limpar o sangue, para o seu fígado não ficar sobrecarregado, você não ter raiva, você não ficar irritado. E isso tudo tem que funcionar certinho. Estudem, passem com endócrinos, né? Passem com médicos que estão aí para ver o seu sistema todo funcional, alimentação É funcional com importante, né? probióticos, com certeza. Sim, é importante. É importante também a questão emocional, que ela influencia diretamente as glândulas, né? O emocional. As glândulas estão ligadas diretamente aos chakras, né, e aos meridianos. Então, se a nossa energia, o nosso emocional não está zero bala, não está tranquilo, nós vamos ter problema. É aí que começa a somatização das doenças. É quando essa questão, né, começa a influenciar as glândulas, que vai repercutir no resto do corpo. Dá um bug no cérebro, Denise, e a gente fica falando assim, pô, beleza, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer todos os dias, cuidar dos meus relacionamentos, cuidar do dinheiro, cuidar da minha vida biológica,
mas eu não tenho conseguido me livrar dos meus problemas, que é, no caso, uma dor latente, uma falta de mobilidade, uma falta de acessibilidade, de habilidade em si, social. E aí você fica falando assim, mas como que eu vou dar um resultado esperado da sociedade, que me cobra a todo momento, se eu não tenho o que eu preciso para dar essa resposta, né? E aí a gente É, vai criando uma bola de neve e vai criando os problemas mentais também e psicológicos, Denise. aqui tem um exemplo, né, no caso da tireoide, quando você está com problema na tireoide, a Exato. quantidade de questão que você vai ter no seu corpo, né, a Sim, deficiência do hormônio. Porque eu não vou falar nem o excesso, porque acho que deve ser tão raro alguém ter excesso de hormônio de tireoide que deve ser 0,0001% da humanidade, é, olhe lá. sim, Então, vamos sempre partir do princípio que há um hipotiroidismo na grande maioria, né? Que sim, acaba causando toda essa questão que nós vemos no dia a dia as pessoas reclamando, né? Ai, meu cabelo tá caindo, eu tô com a unha fraca, né? Eu tô inchada, eu tô engordei, eu tô tomo 2 copos de água e engordo. Quer dizer, são todas é, questões vai ligadas ao saber o que que a pessoa não está hormônio. comendo energeticamente aí, né, Denise, também, o que que ela não está engolindo de sapo, né, para ficar passando por essas situações. E assim, exatamente, aí cai na questão da influência emocional na glândula, né? Não tem como fugir disso. Se você está com equilíbrio emocional, se você está com equilíbrio respiratório, a respiração é muito importante, eu sempre falo isso para as pessoas, elas não dão muita importância. Se você está com um equilíbrio da mente, né? Não estou falando de doença mental, mas eu estou falando de ter uma mente mais tranquila, não ficar pensando toda hora o que você vai fazer, está fazendo uma coisa, já está pensando em outra, larga o que está fazendo, vai fazer outra. Então, isso tudo é falta de equilíbrio também, de controle mental, eu diria. Então, tudo isso vai refletir aonde? No corpo, né? É a Sim, forma Denise. como o Criador fez, né? Criou todos esses corpos, e foi a forma como ele disse: é assim que você vai acordar para a vida, é sentindo dor, né? Vamos ver, tem mais uma aqui que eu acho que é interessante. Esse eu acho. Essa aqui, da alimentação, né? Ah, Alimentação. sim. É, como a gente sabe, né, a alimentação ela é uma das bases para toda a saúde. A gente conhece aí a medicina Ayurveda. Já fizemos um podcast lá, o podcast Escutativa sobre Ayurveda também. Acesse lá pelo link da bio, pelo. É isso aí. Mas a alimentação, ela aqui nessa pirâmide, porque a gente vê nova pirâmide alimentar, né, Denise? A gente tem É, lá embaixo, na base dela, o quê? Exercícios e água. Ou sim, seja, se você não faz isso, você fala, ah, mas eu como isso, eu como aquilo outro, mas você não faz exercício, não toma água, filha, jogou tudo no lixo, sabe? Começa do básico. Começa do que você sabe que vai funcionar, que é uma água, inclusive, de boa qualidade, porque é diferente, viu? A gente pensa, ah, mas toda água é igual. Não, não existe isso. As águas, elas são muito diferentes, existe também o potencial de radioatividade de cada mina, né, a mineral de cada mina, de qual que ela vem carregada, quanto sódio, e tem muita coisa influenciada na qualidade da água, né? Só porque ela é é, transparente que ela é boa, né? sim, a água tem peso molecular que poucas Tem. pessoas sabem, que inclusive, dependendo do peso molecular da água, a célula nem consegue absorver. Tem Ela até água que não, desidrata. tem água que não sobe pelos canais, né, dos capilares, por causa da densidade dela. Isso Sim, já foi profundamente estudado. Então, por isso que é muito importante ter essa questão de você ver que água que você está tomando, né? exatamente.
a questão energética da água também é importante. Porque, assim, nós somos o quê? 70% água. O meio celular, ele é água. Então, se você não toma uma água de forma correta e se você não toma uma água que seja compatível com essa celularidade, você está lascado, porque para a gente desintoxicar o corpo, nós precisamos trocar a água de todas as células do nosso organismo. Veja a importância que tem nessa questão. E Sim, isso leva tempo. Então, não é também pegar uma garrafinha de água mineral. E quando a gente fala água mineral, você tem que estudar que água você vai tomar, porque tem água considerada mineral, que é mineral, mas não é de tão boa qualidade, apesar de ser de marca famosa. Tá? é. Tem, tem alguns estudiosos que falam muito isso. Então, assim, quem quiser realmente se aprofundar nessa questão, é importante estudar, procurar pessoas que sejam da área médica e que se aprofundaram na questão da água, porque isso é muito importante. Depois nós temos lá o que? Os azeites, os óleos vegetais, né? Os grãos integrais, que são ricos em fibras. Depois tem as Sim, a gente fala frutas. bastante de aminoácidos essenciais também, que são essenciais, não é à toa, né, que a gente pode tirar ali das sementes, das nozes, oleaginosas, né, que a gente não consome, se você for ver, Denise, a gente consome pouquíssimas, né, desses aminoácidos essenciais aí diariamente. É, verdade. Aí vem as frutas e os vegetais, depois as leguminosas, depois vem a proteína, né? E, É. E tem também os fermentados, né, Denise, que a gente pode ressaltar aqui uma bandeirinha para eles, um salve para os fermentados, é, porque eles ajudam muito na metabolização das toxinas que a gente ingere na alimentação. E quando a gente fala em cérebro, a gente fala em intestino também, né? Quando a gente fala em emoções, a gente fala em intestino também. Primeira coisa que a gente faz quando a gente fica nervoso é travar o intestino, já fechou ou, tudo, não ou passa mais tem uma nada. diarreia, né? Ou tem uma diarreia. Cada um vai reagir de um jeito, depende de como que a pessoa está somatizando, né, aquela reação ali, aquele sentimento. Inclusive, É, é importante a gente ressaltar que o medo, por exemplo, ele é o mesmo aqui ou lá no Japão. Só que lá no sim, Japão eles vão ter medo de terremoto. Aqui a é, gente vai ter medo de assalto, tá é. ligado? A causa pode ser diferente, mas o efeito é o mesmo. Sim, no corpo os dois vão tremer de medo, vão ficar com frio, vão ter três alternativas, né? Que a gente sabe que quando a gente fica com medo, a gente tem três possibilidades, que é ou a gente enfrenta o medo, ou a gente fica estático, ou a gente corre. É, tem essas três emoções. E essa questão do fermentado é importante você ter falado, porque nós temos células nervosas no intestino, né? Isso sempre foi dito pela ciência antiga, né? Pelos Ayurvedas, né? Na Índia, pelos chineses, na medicina chinesa, que o intestino é o segundo cérebro. E depois, agora a ciência veio provar isso com a existência de células do sistema nervoso no intestino e com a existência de células do sistema nervoso no coração. Então, são os três centros de inteligência que nós temos no nosso corpo, né, Ricardo? Com E essa certeza. questão dos fermentados, porque também a ciência mostra que a nossa microbiota, né, ou seja, os seres, os micro-organismos que não são parte do nosso corpo, que nós não nascemos com eles, não são células, eles são seres vivos que vêm compor o nosso organismo
e vêm nos ajudarem. E a maior quantidade de seres unicelulares no organismo é da microbiota, não é da nossa célula. A quantidade Pois é, é muito superior. muito, E meu. os fermentados, eles ajudam justamente nessa questão de aumentar a nossa microbiota, né, melhorar a qualidade, porque a microbiota também, ela, ela acaba com os agentes patogênicos, micro-organismos patogênicos, e da atividade dos micro-organismos no nosso intestino, nós vamos ter elementos que são importantes para nós, inclusive com elementos que são anticancerígenos, Com certeza. né? Então, isso que é muito importante, não está constando aí, mas isso que é muito importante ter, ter ciência, né? Dessa questão dos Sim. fermentados na alimentação. A gente podia até marcar de fazer uma live também sobre fermentados, né, Denise? O que você acha? Podemos, podemos sim. Aquela Legal. questão do fermentado, que eu não vou falar a marca, né? Pode ter problema de direitos autorais, mas o copinho do leite fermentado que todo mundo toma na infância, não é só questão de criança, não. Isso é importante e é muito importante para a nossa saúde, De fato. né? Tem uma outra aqui também que é, deixa eu ver. Aqui, aí nós já entramos na questão dos corpos. Sim. Você pode dizer melhor sobre isso, né? Porque você tem muito mais conhecimento de causa dessa parte aí da espiritualidade. Sim. O nosso corpo, ele é o corpo físico, tá aqui, e eu vou falar do ponto de vista da espiritualidade, mas grande parte do que a espiritualidade diz já tem prova, não uma prova contundente, mas já tem prova, por exemplo, com a foto Kirlian, e já tem prova com vários estudos que são feitos em várias universidades no mundo todo. Quem tiver interesse pode pesquisar, inclusive a USP, ela faz, junto com a Unesp, sempre faz estudos ligados à espiritualidade, ligados à questão das terapias, estudos de Reiki e diversos outros estudos. Recentemente, foi feito um estudo pela USP com o Jorei Olha, e, e comprovou a existência da energia e a eficácia dessa energia na atuação do corpo, né? Então, assim, nós temos o corpo físico e nós vamos ter 7 chakras, que a maioria já conhece, os 7 chakras principais. Não são os únicos, por quê? Porque todo o nosso corpo, ele tem chakras. Nós temos chakras, só fazendo um parênteses, os chakras, eles estão no corpo etérico e se ligam ao corpo físico através da parte neurológica, né? Então, os 7 chakras vão se ligar aqui. Os 5 chakras principais vão se ligar através da coluna e os 2 chakras superiores se ligam através do cérebro, tá? E nós vamos ter depois os chakras secundários, que são nas solas do pé, que está ligado, é um chakra secundário, é o chakra básico, tem ligação, é onde sobe a energia da Terra e que é o que dá o impulso da vida para a gente. Nós temos os chakras das mãos, também já é provado até cientificamente que eles existem, e eles possuem ligação direta com o cardíaco, né? Onde a energia ou a luz desce pelo coração até o coração e de lá flui através das mãos.
E assim, e depois nós vamos ter um chakra aqui na glândula timo, que também é ligado ao cardíaco. Sim. Tem o chakra da estrela da alma, que ela está no corpo etérico mesmo, mas alguns centímetros para cima. Então, assim, esses são os chakras principais. E depois nós vamos ter esses secundários e nós vamos ter milhões de chakras no nosso corpo, que cada poro nosso está ligado a um chakra, um pequenino chakra, um vórtice de energia, que está ligado, todos estão ligados aos meridianos também, que ficam no corpo etérico. Aí depois nós vamos ter o corpo, o físico, o etérico, nós vamos ter o astral ou emocional, que é o corpo que as pessoas fazem desdobramento, consciente ou não. Quando você dorme, que você sai do corpo, quem faz desdobramento consciente sai, vê o corpo lá dormindo, e você sai e vai para outros planos, vai para outros lugares. Isso acontece consciente ou inconsciente, né? Quem dorme desdobra, senão você não dormiria. E depois nós vamos ter o corpo mental, que é o mental inferior. O mental inferior é a nossa mente. Eu brinco que é o nosso software. O cérebro é o hardware e a nossa mente é o software, né? Então, todas as ideias que nós temos no dia a dia, elas acontecem nesse corpo mental. Aí nós vamos ter os nossos corpos chamados corpos superiores, que tem o mental superior, que é quando nós temos ideias ou pensamentos elevados, quando uma pessoa medita, ela tem a mente dela fica silenciada, ela fica com uma mente mais elevada, isso tudo advém do mental superior. Tá? Então, por isso que, na verdade, a mente inferior e a mente superior, elas são divididas por uma barreira que é chamado véu de Maia. Esse Uhum. véu de Maia famoso que causou o nosso esquecimento. Então, você só consegue acessar essa mente superior quando você começa a perfurar esse véu de Maia. Isso só ocorre através da meditação. Não Que tem aí outra abre forma. o chakra daqui, né? O terceiro olho também, né? Não necessariamente, porque você, na verdade, você pode evoluir o seu chakra coronário, né? Que ele está ligado diretamente à iluminação e à consciência espiritual. Não necessariamente você pode se tornar um clarividente, mas Ah, entendeu? Você pode ter entendi. consciência, você pode ter intuição, Que é mas muito não melhor do que necessariamente. visão, né? Sim, porque o fato de você ser clarividente não significa nada, porque você pode estar vendo coisas de vibração baixa. Se você está Isso é com uma muito legal. vibração alta, se você está É, com a sua consciência elevada, você não precisa ver nada, porque você tem essa consciência e essa intuição, você começa, é onde ocorre a telepatia, tudo isso está ligado a esse chakra coronário. E legal. depois do mental superior, nós temos o corpo que na Índia se chama corpo búdico, né? No budismo também, que é o corpo, na terminologia mais moderna, né, mais ligado aos mestres ascensionados, de corpo causal. Sim, E o que é esse corpo causal? O corpo causal, ele é o corpo onde nós desenvolvemos não, nós colocamos, nós guardamos as nossas qualidades de vida divina. É o que Jesus mencionava nas parábolas dele, como os tesouros que estão guardados no céu. São sei. os nossos tesouros, são as nossas potencialidades, as nossas qualidades divinas, a nossa luz.
Então, o nosso potencial, conforme você vai aumentando em um raio ou em outro, né, a pessoa que desenvolve o amor, tudo isso fica registrado nesse corpo causal. Sim. E depois nós vamos ter o corpo, né, o corpo de luz, que é o corpo, é o eu sou, ou como também é chamado na Índia, corpo átmico, né, que é o nosso corpo real, digamos assim. Você vê que interessante. Tudo isso aqui, esses corpos, chakras, tudo isso foi criado para que este corpo real, que é o que nós somos, nossa essência, nossa divindade, pudesse se manifestar nos planos e pudesse aprender e se desenvolver. E quando ocorrer a ascensão, quando nós não precisarmos mais reencarnar, nem nos desenvolvermos, tudo isso aqui vai ir à luz, vai ser ascensionado. Por isso é que se fala ascensionar na luz. Todos esses corpos vão se acelerar de tal forma que eles vão se tornar luz e vão formar um ser só. Todos estes corpos tornados luz, que é o que aconteceu com todos os mestres ascensionados. Eles possuem estes corpos, por isso que eles podem se manifestar, se eles quiserem, ao mesmo tempo em vários pontos, porque eles se manifestam através de seus corpos em pontos diversos. Sim. Agora, sabe o que que veio à minha cabeça, Denise? A gente fala aqui sobre alimentação, sobre a qualidade do que a gente alimenta, mas a gente esquece que às vezes tem pessoas que fazem jejum. E como que essas pessoas podem conseguir ter um corpo equilibrado, ter tudo isso fazendo jejum? Eu posso te falar uma coisa, vai faltar alguma coisa, porque o nosso corpo físico, ele não é projetado para viver de luz ou de jejum. Vai faltar É, proteína, tem essas pessoas que vai vivem de luz faltar. também, né, menina? Mas todos que eu sei os casos das pessoas que tentaram, chegou um ponto que elas sucumbiram, tiveram que voltar para a alimentação, porque vai fazer falta. É o que É, Jesus o dizia, corpo vai sentir, não tem como. dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não adianta você querer ser um ser iluminado, um mestre ascensionado, se você está ainda encarnado aqui. Você tem Então, que viver. mas em contrapartida, vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que esteja com muita raiva, né? Ela está com muita raiva, ela acaba tendo uma reação em que ela tem uma força extrema. Ela não tem aquela força, mas ela acaba tendo uma agressividade, a raiva toma ela de certa forma que ela até fica mais poderosa, vamos dizer assim. Isso é como se a gente estivesse somatizando, né, pela psicossomática e tal. Mas se uma pessoa ela não tem condições biológicas de manifestar, por exemplo, o amor, não adianta ela fazer jejum também, não é verdade? Ela vai falar, vou fazer Não, jejum, vou fazer um propósito, vou fazer uma oração, e ela não dá a situação, ela não está nem bem com ela mesma, como é que ela vai manifestar alguma coisa de bom para o outro também, né? Essa é a grande questão. sim, né? Você tem que trabalhar todos os lados, não é só a alimentação, não é só deixar de comer isso ou comer aquilo. Você tem que alimentar os seus outros corpos, né? É o que eu acabei de falar, que Jesus dizia, dai a César o que é de César. Você tem que trabalhar o seu emocional, você tem que trabalhar o seu mental, tem que trabalhar a sua energia, que é o corpo etérico, é a energia do fogo, né? Sim. Você trabalha com exercícios, você trabalha isso com massagem, e o corpo físico, você tem que cuidar dele direitinho, não é só deixar de comer as coisas e passar fome que está tudo resolvido. Ou, né, tem pessoas também que pensam assim, ah, mas eu vou cuidar do meu espírito, como que eu vou cuidar do meu espírito? Eu vou para a igreja, ou eu vou fazer um passe, vou passar lá num centro espírita, vou fazer um passe e eu cuidei do meu espiritual. Depois que eu sair de lá, o que que eu vou fazer? Meu espiritual está sendo cuidado também, né? Ele tem que continuar sendo dada atenção, né? E às vezes as Sim, pessoas não pensam nisso.
continuar. Então é isso, né, Ricardo? Eu acho que já deu 1 hora de live. A gente Ah, já. a gente não ia fazer um exercício, ia sugerir Vamos, alguma coisa? O vamos. Eu vou que fazer você... um exercício de visualização para ajudar a você centrar a energia do coração, para você Ótimo. ajudar a pessoa a se centrar, né? Às vezes ela está numa situação de pânico, tudo, ela não está perdida. Esse exercício ajuda a ela se equilibrar num momento de estresse. Legal. Que é a base, né, normalmente desses exercícios é a respiração, que é a reação do corpo, né, que a gente pode controlar, que influencia 90% das nossas sensações, né, e inclusive a gente pode morrer se não respirar. Então, dá importância aí para a respiração nesse exercício, né, Denise? Sim, aliás, todo exercício espiritual ou de visualização, de relaxamento, a primeira coisa é você tranquilizar a respiração. Se você não fizer isso, você não consegue muito adiante. Então, vamos lá. Então vamos lá, vamos, feche os olhos, Coluna ereta, olhos fechadinhos. senta confortavelmente. Vou fechar o seu som, Ricardo, tá bom? Tá. Então feche os olhos e foque na sua respiração. Perceba como que você está respirando. Se a respiração está lenta, se ela está acelerada, se ela está ofegante, se ela é rápida. Preste atenção na sua respiração. E em seguida, você vai fazer uma inspiração bem profunda e lenta. E vai soltar o ar bem devagar. Mais uma vez. E agora, você vai inspirar profundamente, vai segurar o pulmão cheio de ar e vai soltar lentamente. E antes de inspirar novamente, você vai segurar o pulmão vazio. E agora continua respirando assim, lentamente. E você vai prestar atenção no bater do seu coração. Agora você vai tentar visualizar o chakra cardíaco que está no centro do seu peito. E você vai perceber que ele se abre como
as pétalas de uma flor. Irradiando luz, uma luz cor-de-rosa. E você vai sentindo esta luz acalmar o seu emocional. Você vai sentindo essa luz preencher todas as suas células. Você vai sentir que essa luz ilumina todos os seus órgãos. E você pode ver cada órgão dentro do seu corpo sendo iluminado neste momento. E você percebe que essa luz vai se irradiando por cada um dos seus poros, pelas suas mãos, pelos seus pés. E você vai se tornando cada vez mais iluminado, irradiando luz, irradiando amor. E esta luz e esse amor vai se expandindo, 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 preenchendo todos os seus corpos, preenchendo o seu corpo etérico, o seu corpo emocional, mental. Vai se expandindo, envolvendo o seu mundo, envolvendo a sua casa, e você vai percebendo que essa luz vai iluminando a tudo ao seu redor. Mantenha sempre essa imagem na sua mente. Sempre antes de dormir, pense nela, em você, nos seus corpos, todos iluminados, irradiando luz, irradiando amor. E esse amor atrai coisas boas, atrai bênçãos, prosperidade, situações harmoniosas. Te traz equilíbrio, te traz paz. Agora nós vamos voltando para a consciência física. Nós vamos inspirando profundamente, soltando o ar. Vá mexendo os pés, as mãos, a cabeça, os ombros.
Quando quiser, pode abrir os olhos. Tá tudo bem aí, Ricardo? Eu fui e voltei. Então, essa visualização pode Tá ser feita bem. sempre, em qualquer instante, né? E isso ajuda muito a pessoa a equilibrar o emocional dela, a se centrar, né? Você vê que o padrão energético muda completamente. Eu não sei se você sentiu isso. Não tem como não sentir, né, Denise? A gente ressoa, né? Acho que o coração é uma das coisas mais fortes do mundo. Então, se a gente perceber, tá, agora tá A mão quente também, ela aqui, ó, esquenta. sabe? É, É, sim. Muito doido, mas muito doido. assim, eu faço sempre é o tipo de visualização que qualquer um, até uma criança pode fazer, entende? E assim ajuda muito a equilibrar as Claro, energias claro. no dia a dia, principalmente quem trabalha em situação de estresse, né? No trabalho, tudo. Você pode, às vezes, parar 5 minutinhos e fazer isso. Dá um, dá uma recarrega as baterias. Nossa, preenche e assim, eu não sei nem o que que eu vou fazer agora, porque eu tô bem. Sabe quando você fica assim, às vezes a gente fica pensando, nossa, o que que eu vou fazer daqui a pouco, sabe? Aí fica aquela coisa ansiosa, pensando, né? Como que eu vou me satisfazer daqui 5 minutos? E aí, quando você faz essa meditação, você pensa assim, nossa, eu estou pleno, a vida é perfeita, tá tudo bem. É isso aí, você não sente mais necessidade de nada, né? Ah, muito legal. Incrível. Nossa, legal. Foi muito boa a live hoje, Ricardo. Sim, com certeza, vamos fazer mais, poxa. Com certeza. Obrigada por você ter vindo aqui e obrigada pelo seu tempo disponível aqui conosco. E boa semana para você. Obrigada a quem esteve aqui assistindo, quem vai assistir depois. Boa semana a todos. Que a luz divina abençoe a vida de todos nós. Quer deixar uma mensagem, Ricardo? Você vai querer mais vida nos seus dias ou mais dias na sua vida? Escolhe Nossa, aí. para pensar, né? Legal. Boa noite, gente. Beijo, gente. Beijo. Beijo.